Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem curioso, trechos do livro Aconteceu na Casa Espírita. Obra mediúnica, né? Isso, atribuída aos espíritos Nora e Dr. Wilson Ferreira de Mello, psicografada pelo Emanuel Cristiano. Tem até prefácio da Terezinha Oliveira. Material denso, então. Sim, ele entra fundo, sabe, na dinâmica de um centro espírita. Fala da natureza dos templos, mas também dos desafios, tipo influências espirituais e tal. E a nossa ideia aqui é extrair as lições, né? Como lidar com isso, como se proteger. Exato. Bom, para começar, o livro já faz uma distinção logo de cara que eu achei interessante. Templos físicos, tipo pagodes, Acrópole, Templo de Jerusalém. Coisas que o tempo destrói, né? Isso. E aí contrapõe com o que Jesus falou para a samaritana, que a adoração real é em espírito e verdade. Ah, sim. O verdadeiro templo sendo a consciência, a natureza, não a pedra. Exatamente. E o livro reforça isso, né? Que o foco de Jesus não eram as sinagogas, o templo. Eram as almas, as pessoas. Uhum. A casa espírita é colocada como esse templo de amor, uma oficina mesmo, mas tem um alerta, né? Qual? O orgulho, a vaidade, fofoca, essas coisas. O texto chama de brechas, Brechas, pra quê? para os adversários do amor, como o livro chama. Espíritos que não querem o bem do lugar. Se essas atitudes ruins aparecem, eles encontram uma porta aberta. Entendi. É aí que a trama principal do livro entra, né? Esse plano de infiltração mesmo. Exato. Uma coisa bem planejada, segundo o relato. Um grupo de espíritos obsessores liderados por um tal Júlio César. Vindo de uma estranha cidade do plano espiritual inferior. É o que diz o texto. Assustador? E o método deles é sutil. Não é um ataque de frente, sabe? Como assim? Na surdina, silenciosamente mexendo com sentimentos, estimulando irritação, ciúme, melindre. Aquela fofaquinha que parece inofensiva? Pois é, disputa por cargo, sabe? Explorando as fraquezas que todo mundo tem, as tais inferioridades humanas que os trabalhadores deixam aparecer. E o que eu achei fascinante é a perspectiva que o livro dá sobre isso pelo lado dos protetores espirituais da casa. Sim, que essa infiltração é permitida, né? Isso. Quase como um teste para o pessoal encarnado. Uma chance de aprender, de mostrar firmeza. Embora os obsessores torçam pela reprovação, claro. Kardec fala disso, né? De espíritos que se aproveitam de grupos para bagunçar. Totalmente. O livro dá exemplos bem concretos dessas táticas. Sim, tem umas histórias lá. Tentam desestruturar o atendimento fraterno, por exemplo, atacando não a trabalhadora direto, a Márcia Boaventura, mas obsedando o marido dela. Levando o cara ao fanatismo religioso, problema financeiro, para desestabilizar ela indiretamente. Isso. Ou então, outra tática, pegar alguém da fluidoterapia, a Maria Souza, e inflar a vaidade dela. Fazendo ela achar que é médium de cura, né? Para causar ciúme, inveja, fofoca no grupo. Bem articulado. É. E até tentar criar um escândalo entre a médium Soraya e o dialogador Sérgio, explorando uma atração que existia ali, bem pesado. Muita tática sutil para minar por dentro. E como a casa espírita se defende disso tudo, segundo o livro, o que eles fazem? Olha, a defesa principal não é nada externo, tipo um ritual mágico, é interno, comportamental. Ah, interessante. Vigilância, sabe? Cuidado do que pensa, do que faz. Oração, estudo sério da doutrina, eles citam os livros da codificação de Kardec. O básico bem feito, então. Exato. Trabalho no bem, firmeza e, principalmente, a união, fraternidade entre o pessoal. E os protetores espirituais, onde entram? Eles amparam, inspiram, mandam mensagens psicografadas às vezes, mas respeitam o livre-arbítrio. A responsabilidade final é de quem está lá encarnado. Entendi. Os dirigentes da casa, no livro O Castro Israel, percebem algo errado, recebem uns alertas em sonhos, tipo a casa com rachaduras, simbolicamente. E o que eles fazem? Mobilizam o pessoal. Reforçam os estudos, a vigilância, a tal pureza doutrinária, mas com tolerância, sem fanatismo. É um equilíbrio. E no fim das contas, o plano de infiltração deu certo? Como termina a história? Bem, o desfecho que o livro narra é de superação. A tentativa final de invasão, mais direta, falha. Por quê? Um pouco pela ajuda de espíritos superiores, mas principalmente pela firmeza e união do pessoal da casa.
Eles resistiram. Que bom. E o líder obsessor, o tal Júlio César, ele é derrotado. Mas aí vem uma reviravolta. Conta aí. Ele é resgatado depois, amparado pelo próprio pai dele, que agora é um espírito protetor. E ele recebe a chance de recomeçar, Como assim? reencarnando para reparar os erros. E a narrativa até sugere, olha que ironia, que ele poderia vir a ser dirigente daquela mesma casa que ele tentou destruir. Nossa, que perspectiva. E os ajudantes dele? Também acabam se rendendo ao bem, se encaminhando. O Gonçalves, a Elvira, o Daniel. Então tá. Se a gente fosse tirar uma mensagem central desse livro todo, qual seria? Olha, me parece que a ideia principal é que esses centros espíritas são sim locais de muita batalha espiritual, digamos. Mas a maior defesa não está fora. Tá dentro. Exato. Na reforma íntima de cada um. Praticar a caridade de verdade, buscar a união, estudar sério para entender como as coisas funcionam e superar o personalismo, né? Aquele eu na frente do nós. Isso. Deixar o ego de lado um pouco. O vaidade, ciúmes, são a porta de entrada para esses problemas todos. Sim, a vulnerabilidade está aí. Então fica a reflexão. Será que os conflitos que a gente vê em qualquer grupo, trabalho, família, não são, no fundo, um reflexo dessas mesmas fragilidades humanas que o livro aponta nesse contexto espírita? É uma boa pergunta. Até que ponto tudo isso não é universal, né? Essas mesmas dinâmicas, só que em cenários diferentes. Fica aí para a gente pensar.